Olá, sou o professor Hermes do Semana Aprende Brasil e nessa aula a gente vai dar continuidade ao que a gente estava abordando já no livro do nono ano, né? Volume 3, capítulo 6. Então, dando continuidade, a gente estava falando de sustentabilidade, né? Agora a gente está falando sobre os problemas ambientais. Né? O que são os problemas ambientais? São os problemas, muitas vezes, né? Na maioria das vezes, decorrentes da ação do homem, da nossa ação, seja pesca predatória, desmatamento, poluição, estourou um navio lá de petróleo e poluiu meio mar. Então, esses são os problemas ambientais decorrentes da nossa espécie. Né? E aqui o primeiro que o nosso livro didático ele traz é a poluição do ar e mudanças climáticas. Né? E lembrando, quando a gente fala de poluição do ar, claro, o ar não necessariamente ele é poluído apenas pela atividade humana. Se a gente pensar em vulcanismo, os vulcões em atividade intensa, eles são capazes de praticamente tampar o sol, né, durante o dia, devido a tanto material que eles jogam na atmosfera em sua atividade. E também quando a gente fala em mudanças climáticas, a gente não pode deixar de pensar mudanças climáticas são ciclos. Né? O planeta está sujeito às mudanças climáticas. Né? Só que quando a gente fala da nossa espécie, a atividade humana ela é tão intensa, ela provoca tanto calor no planeta, que nós conseguimos acentuar, né, as mudanças climáticas, ou seja, nós estamos conseguindo intensificar os processos climáticos do planeta. E, pois bem, e que problemas isso traz? Né? Quando a gente fala em poluição do ar, é óbvio que a primeira coisa que se pensa é a qualidade do ar, né? Qualidade do ar que a gente respira. E quando a gente pensa em qualidade do ar que a gente respira, a gente pensa, obviamente, em doenças respiratórias e isso afeta, de fato, a nossa espécie. E afeta, né? Tanto que a gente sabe que talvez uma das 3 maiores causas de morte do planeta sejam doenças ligadas ao sistema respiratório ou, né, o sistema cardiovascular. Né? Então, a qualidade do ar, ela influencia diretamente a nossa saúde. E a gente sabe também que, por exemplo, tem muito monóxido, às vezes, tipo, em grandes capitais, por exemplo, Hong Kong, na China, lá, Pequim, né? Esses grandes centros urbanos, Tóquio, Nova York, São Paulo, além da poluição, você tem metais em suspensão no ar que muitas vezes acabam afetando o nosso próprio sistema nervoso, né? E a gente vê tantas doenças diferentes surgindo que às vezes a gente nunca tinha ouvido falar antes, né? Esquizofrenia, Alzheimer, Parkinson e tudo mais, que às vezes não eram tão comuns antigamente como são hoje em dia. Então, isso também ajuda a gente a refletir dos problemas ambientais que a nossa atividade causa no meio ambiente e na nossa própria espécie. E aqui a degradação agora, a degradação do solo, né? Que o que provoca a degradação do solo? Né? Obviamente, se a gente pensar que onde existia uma antiga floresta lá, se você começa a desmatar essa floresta, né? E, sei lá, existe uma pastagem lá, provavelmente dependendo do solo que tinha nessa floresta, se eu tinha um solo mais arenoso, né, provavelmente essa floresta ela começa a passar por um processo de erosão, né, principalmente em relação às proximidades dos corpos da água, porque devido ao tipo do solo, né, eu tiro a camada de vegetação em cima desse solo, as raízes deixam de certa forma segurar aquele solo compactado. Aí se não tem mais as raízes, a água ela percola, lixivia e tende a estabelecer um processo erosivo nesse solo. Né? E a gente vem degradando o solo também por isso. Né? Outras formas de a gente degradar o solo, né, como eu falei, desmatamento. Outra forma de a gente falar de degradação do solo também, a gente não pode desconsiderar a expansão urbana. Né? A partir do momento que as cidades vão crescendo, todo aquele solo que antigamente provavelmente devia ser uma floresta, ou um campo natural, ou um cerrado, esses ambientes eles são degradados. Né? E aí, não é nem que está sendo degradado para dar lugar a uma pastagem ou a uma plantação, está sendo degradado para dar lugar ao concreto. Então, isso também é uma forma de você degradar o solo, você está destruindo ele completamente. Né? E a degradação do solo é um problema muito preocupante, né? Porque o solo, na verdade, se a gente pensar, não existiria vida, não existiria nada no planeta se não tivesse solo, se não tivesse rocha, se tivesse um planeta rochoso para a gente estar habitando, não existiria nada. Então, quando a gente pensa no solo,
por mais que às vezes a gente não tenha um sentimento romântico muito grande com o solo, que nem a gente tem com a floresta, né? Na verdade é o solo que propicia a existência de uma floresta. Se o solo está degradado, desmineralizado, seus nutrientes foram todos retirados dali, provavelmente a floresta não se regenere, né? E a sucessão ecológica, né? A biodiversidade, ela seja totalmente afetada por conta disso. E é interessante também sobre a degradação do solo, que a partir das chuvas, né, o regime de água em determinadas regiões, um solo contaminado, né, por exemplo, um solo degradado, uma região urbana que recebeu descarga lá de algum contaminante lá de alguma empresa, por meio da chuva esse contaminante pode atingir um corpo da água, ou a própria estrutura da rocha que compõe o solo, né? Porque o solo, na verdade, ele é uma rocha que se decompôs, né? E dependendo da rocha que formou esse solo, muitas vezes você tem certos elementos químicos que são da rocha que podem contaminar um corpo d'água próximo, um rio ou um lago ou até mesmo um mar, né? E aí quando a gente pensa, professor, mas que elemento químico que pode contaminar a água, né? Pô, o urânio, o plutônio, eles são retirados de rochas, né? Então, se a gente pensar que tem rochas radioativas em praticamente todos os lugares do planeta, se eu tiver um corpo, uma rocha lá que sofreu intemperismo, formou um solo, esse solo é carregado de determinado elemento químico lá, esse solo, se for lixiviado, se a água levar ele, o corpo da água vai estar posteriormente contaminando esse corpo da água. E agora falando do desmatamento, né? E aí uma coisa muito importante do desmatamento é que talvez seja o principal problema é a gente estar interrompendo o ciclo da água. Então, quando a gente fala do desmatamento, é claro que existe a perda de habitats, erosão do solo, perda de biodiversidade, fauna, flora. Às vezes a gente perde, por exemplo, a gente sabe que grande parte dos remédios que a gente consome, muitos deles são de origem vegetais, né? Foram plantas que deram origem a vários remédios, né? E quantas futuras curas, quantos futuros remédios a gente acaba perdendo degradando ambientes, por exemplo, a Amazônia, sendo que na Amazônia grande parte das plantas, dos animais, eles nem foram identificados, né? nem foram classificados até hoje. Né? Então, além de todos esses impactos, quando a gente fala do ciclo da água, talvez seja o mais importante de todos. Porque se a água não ciclar, né? E aí quando a gente pensa em São Paulo, né, pensa nos grandes centros urbanos, a gente não vê vegetação, a gente só vê concreto. A gente vê todo o solo sendo impermeabilizado por concreto. Se a água cai ali, vem a chuva, essa água ela vai correr pela galeria fluvial, vai cair no rio e vai embora. Né? Se a impermeabilização do solo não fosse tão grande, tivesse mais áreas de vegetação na cidade, né, se fosse estimulado que as pessoas plantassem árvores, muito provável que talvez a cidade não passasse por um período de seca tão grande como passou há anos atrás. Né? Porque a partir do momento que você tem a chuva, e essa chuva ela não consegue percolar no solo, e as árvores não estão lá para tirar a água lá do fundo do solo, né, dos lençóis freáticos, e fazer com que a água ela circule de novo para a atmosfera, por meio das árvores, a gente está interrompendo todo o ciclo da água. E isso provoca um impacto muito significante na nossa vida. Né? E se a gente pensar, claro, a gente tem mudanças climáticas, a gente tem aquecimento global, a gente tem vírus, tem bactérias, pandemias, né, e tudo mais. Só que existe algo que em qualquer lugar do universo ele é essencial para a existência da vida, que é a água. Então, todas as preocupações são muito válidas, né? Mas quando a gente fala da vegetação, a gente não tem que se deter lá, preocupar com a árvore produz oxigênio. Claro, ela produz, mas não é ela que é responsável por toda a produção de oxigênio no planeta que nós usamos, né? Então, quando a gente pensa em árvore, desmatamento, a gente tem que estar na nossa cabeça que a gente está afetando a nossa capacidade de se hidratar, né? E a gente sabe, um organismo humano pode ficar sem comer durante semanas, né? Agora, sem água, uma pessoa não dura 2 dias, ela começa a entrar em parafuso, né? O corpo começa a entrar em choque, né? A pessoa pode vir à falência no 3º dia pela simples falta de água. Então, quando a gente fala de desmatamento, esse talvez seja o principal recado, né, que como nós como estudantes, né, você como estudante em casa, você tem que absorver dessa aula. Bom, e agora a gente falando sobre continuidade, né, falando sobre energia e ambiente, né. Então, só reiterando o que eu falei anteriormente, né,
como eu falei, a Europa, a matriz energética da Europa praticamente são usinas termoelétricas, né? Ou seja, você precisa de carvão ou algum combustível para você fazer a energia acontecer ali, né? No caso do Brasil, como eu falei, grande parte da nossa energia ela vem de uma hidrelétrica, né? Que é uma das maiores hidrelétricas do mundo, que é a Itaipu, né? E, devido ao avanço da ciência, a gente sabe que o uso de combustíveis fósseis para a produção de energia ele é muito maléfico para o nosso ambiente, para o nosso planeta, né? E tendo esse conhecimento já adquirido, é interessante que a gente comece a observar a existência de outros métodos, outras matrizes energéticas, por exemplo, o Sol e o vento, né? Como eu falei anteriormente, todo dia a gente se depara com uma fonte de energia nuclear mais abundante do nosso sistema solar, que é o Sol, né? Então, quando a gente vê uma casa que, por exemplo, na Alemanha, praticamente as casas elas são autônomas. A casa ela tem painel solar para produzir energia para ela própria, a casa tem captação de água da chuva para captar água para ela sobreviver, né? Quando eu falo da casa sobreviver é para ter água na torneira, ter luz elétrica dentro da casa, né? Então a casa, a tecnologia já fez com que a casa se tornasse autônoma, né? Então para você ver como para vocês entenderem como que é importante, né, a gente se apropriar da ciência, das pesquisas, para a gente conseguir fazer com que os impactos provocados pela nossa espécie, né, não sejam tão grandes nas gerações futuras. E agora aqui rapidinho sobre ambientes e políticas públicas, né, que acho interessante falar isso, porque não tem como a nossa espécie avançar na preservação ambiental, no melhoramento de técnicas agrícolas, no desenvolvimento de tecnologias que visem reduzir os impactos ambientais, se a gente não tiver políticas públicas eficientes, né? Leis sendo feitas para a gente balizar e melhorar, né? E essencialmente, né, fiscalizar, né, os ambientes da Terra para que eles não sejam degradados a tal ponto que a gente não consiga mais reverter esse processo, né? Bom, agora a gente estava falando sobre os problemas ambientais, né, provocados pela ação humana ou até uma tsunami, né? O tsunami é um problema ambiental, vai barrer o continente lá, todo o sistema de esgoto, fiação de luz, tudo vai fazer com que tenha que ser reestruturado tudo de novo, né? Então, falando dos problemas ambientais, né, principalmente os problemas ocasionados pelo homem, e agora a recuperação de áreas degradadas, né, que isso envolve, né? E aqui a gente está vendo alguns exemplos aqui de a floresta amazônica, aqui no caso da mineração ilegal, né? E aqui após a passagem de um tsunami, né? Que atingiu a cidade de Fukushima, no Japão, lá que até tem o caso da usina nuclear de Fukushima, que devido aos tremores fez com que vazasse radiação, e essa radiação ela se alastrou por todo o Pacífico, né? Todo o Mar do Pacífico, lá a região que o mar que banha o Japão, né? Então, como que é feita a recuperação de áreas degradadas, né? E aqui vale a gente pensar que a área degradada, ela se recupera, grande parte das áreas degradadas, elas se recuperam sozinhas, sem ação humana, né? Os próprios processos ambientais contínuos do planeta, né? A ciclagem da água na atmosfera, da chuva, as migrações de pássaros, os polinizadores e tudo mais, todos esses animais em conjuntos, eles acabam sendo, na verdade, os verdadeiros responsáveis pela recuperação de uma área degradada. Claro que através de pesquisas a gente consegue reconstruir, restituir vegetações nativas, reintroduzir espécies que deixaram de habitar em certos lugares, né? Através, claro, da ciência e da tecnologia, né? Mas a recuperação em si, ela é feita pela própria dinâmica do planeta, pela própria dinâmica do ambiente, né? É isso que a gente consegue observar aqui, né, em relação à sucessão ecológica que acontece após uma área que foi degradada por uma queimada, né? Aqui é queimada, não sobrou nada, o solo ele fica repleto de cinza, né, ou seja, de matéria orgânica de composição, de matéria orgânica queimada, né? E aí começam a surgir as espécies pioneiras, né? Primeiro os líquens, musgos, aí as herbáceas, gramíneas, aí as espécies arbustivas e por final já as árvores, as espécies de grande porte, né? Então isso aqui é uma sucessão ecológica após uma área inteira ter sido degradada.
E lembrando, né, a espécie humana, será que a gente vai conseguir colocar uma borboleta, vai retrazer uma onça? Não, né? Os animais eles acabam surgindo posteriormente ao avanço da vegetação. E agora que voltando a falando das recuperação de áreas degradadas, né, existem situações em que você tem derramamento de óleo, vazamento de substâncias químicas, ou tem o processo de eutrofização, né, ou queimada que afetou uma área lá. E quando a gente fala em biorremediação, a gente está usando, no caso, bactérias, fungos ou mesmo plantas, para estar recuperando uma área, para fazer com que essa área ela tenha uma saúde, né, uma saúde ecológica restabelecida. Né? Como que se faz isso? Por exemplo, eu tenho um determinado componente que vazou em determinado rio lá, ou petróleo, ou um óleo lá, alguma coisa vazou lá. E eu sei que determinada bactéria ou fungo, ele se alimenta daquilo. Né? Então, a biorremediação funciona desse jeito. Né? Eu tenho lá, por exemplo, vamos imaginar que a gente tem uma bactéria que come petróleo, ou óleo. Né? Então, eu tenho um vazamento de óleo. O que eu vou fazer para biorremediar esse lugar? Eu vou jogar lá bactérias naquele ambiente para que as bactérias elas consumam aquele poluente. Né? Claro que podem existir efeitos colaterais devido à utilização desse outro organismo, né? Mas a ideia é você tirar aquele composto químico, né? Aquele material que está afetando diretamente o ambiente. E agora falando do incremento biológico, é que a gente é uma forma de a gente estar estimulando a sucessão ecológica. Né? Lembrando que a gente não é Deus, né? Claro, existem técnicas, né? O ser humano, através da pesquisa, através da ciência, consegue fazer coisas mirabolantes, né? Mas é muito difícil a gente recuperar uma área degradada de forma a pegar uma onça e não colocar lá, vou pegar uma anta e não colocar lá, vou pegar uma borboleta e não colocar lá, não funciona desse jeito. Então, às vezes, para a gente acelerar esse processo de recuperação de uma área degradada, a gente faz um incremento biológico, que é você inserir nutrientes essenciais numa área degradada para que as outras espécies elas surjam. Né? E o que são esses incrementos? Né? Por exemplo, eu posso colocar nitrobactérias, ou seja, tipo plantas e micro-organismos que eles ajudam a fixar nitrogênio no solo. E o nitrogênio no solo é essencial para o desenvolvimento das plantas. Né? E as plantas se desenvolvendo, os animais eles têm alimento para estarem reabitando essa área que foi degradada posteriormente. Né? Claro que se tinha uma espécie que, por exemplo, uma espécie endêmica que existia só naquele lugar ali, e aquele lugar foi degradado e a espécie desapareceu, muito provável a gente nunca mais veja essa espécie. Né? Mas se, por exemplo, existem espécies que transitam naquele ambiente e transitam em outros lugares, provavelmente essa espécie acaba voltando para aquele ambiente degradado, sendo que você tem já ainda a continuidade dessa espécie em outros ambientes. Né? Mas se você tem, no caso, uma espécie endêmica, é muito difícil você recuperar essa espécie após você ter degradado um certo ambiente. Né? Isso é uma preocupação muito grande dos cientistas do planeta inteiro em relação à Amazônia. Né? Porque a partir do momento que você degradar uma floresta que é praticamente intocada, né, você degradando ela, a gente não tem conhecimento dos materiais, dos recursos que estavam disponíveis ali. Né? Então, às vezes está perdendo coisas maravilhosas que a gente não tem nem conhecimento. Né? Aqui algumas técnicas a mais, né, de recuperação de áreas degradadas, né, que é o plantio de mudas, de árvores, semeadura de diferentes espécies vegetais, uso de materiais orgânicos, controle de espécies invasoras, né, que é muito importante, porque você tem uma área degradada, e você tem uma área degradada lá, né, você vê uma queimada, tal, foi desmatado, e você tem uma fazenda de pinos do lado. Né? Então é muito provável que esses pinos eles vão ser a espécie que vai dominar aquela área degradada de novo. E para você fazer um manejo correto dessa área degradada, muito provável você também tem que fazer lá, ficar retirando as espécies invasoras. No caso que eu citei aqui, pode ser um pino. Né? Bom, agora a propósito da atividade dessa aula sobre programas ambientais que a gente estava vendo, né? Sobre áreas degradadas, né? Quero que vocês pesquisem sobre Chernobyl e Fukushima, né? Que foram áreas degradadas, né? A gente está muito acostumado a falar de desmatamento, queimado e tudo mais, mas a gente não fala muito sobre a degradação provocada pela energia nuclear. Né? Então, quero que vocês pesquisem sobre Chernobyl e o acidente de Fukushima, provocado por uma tsunami, e que degradação causou no ambiente, né? E posteriormente eu vou estar voltando com a resposta.